Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, a gente falou sobre variáveis discretas e variáveis contínuas, tá? Onde as variáveis discretas são aquelas contáveis, tá? Ou enumeráveis. Então, por quantidade de filhos, né? Quantidade de vezes que sai a face 3 quando eu jogo um dado. Então, são variáveis em que entre dois valores não cabe mais um, que é diferente, que é a variável contínua, né? Se eu colocar peso, altura, sempre vai cabendo entre quem mede 1,80 e quem mede 1,81, sempre tem 1,85, 1,8038, tá bom? Então a gente vai ver a distribuição discreta de probabilidades. Essas distribuições elas servem para a gente para facilitar no cálculo de probabilidades. E para as discretas, nós vamos ver a distribuição binomial, a hipergeométrica e a de Poisson, tá? Agora a gente vai começar com a distribuição binomial. A distribuição binomial é um modelo de distribuição discreta de probabilidades. Então, ela é uma distribuição para variáveis discretas, que é utilizada para encontrar a probabilidade de X números de ocorrências de um evento em N tentativas desse mesmo experimento. Então, a probabilidade, por exemplo, de eu jogar o dado, posso jogar o dado umas 10 vezes, então são N 10 tentativas, tá? E aí, por exemplo, eu posso perguntar a probabilidade dessas 10 de ocorrerem 5 vezes a face 2, tá? Então, x igual a 2. Só que para a distribuição binomial, a gente tem umas regras. Cada tentativa só pode ter dois resultados possíveis, tá? Que a gente chama de sucesso ou fracasso, tá? E, por exemplo, no caso do dado, eu poderia falar a probabilidade de sair a face 3 ou de não sair a face 3. São duas possibilidades, tá? Porque ao jogar um dado, na verdade, eu tenho 6. Mas para encaixar na binomial, eu vou ter que dividir ela em duas, tá? Ou a probabilidade de sair par e sair ímpar, tá bom? Por exemplo, a moeda são duas possibilidades, ou sair cara ou sair coroa. Então, já entra nessa perspectiva de dois resultados possíveis, tá? Se eu pegar uma peça lá e probabilidade de sair uma peça defeituosa. Então, classificado em peças boas ou peças defeituosas. Então, a binomial, então, ela sempre, a probabilidade, ela tá dividida em duas só, tá? Segundo item, as N tentativas devem ser independentes. Independentes no sentido que, se eu jogo o dado, joguei de novo, são independentes, porque uma não influi na outra, tá bom? Terceiro, as probabilidades de ocorrer de sucesso ou fracasso devem permanecer constantes em cada tentativa, tá? Toda vez que eu realizo esse experimento, tá? A probabilidade ela não deve ser alterada, tá? Então, por exemplo, a probabilidade de eu jogar um dado e sair a face 3 é 1 em 6. E toda vez que eu realizo, essa probabilidade não muda, ela continua 1 em 6, de não sair continua 5 em 6, tá? Então, deve permanecer constante. Então, essas são as condições para eu encaixar na distribuição binomial. Por exemplo, ó, respostas verdadeiro ou falso em um teste. Aí tem a questão lá, você coloca verdadeiro ou falso. Então, você tem duas possibilidades, né? Encaixa na binomial. E aí, a probabilidade de você acertar, né? É 1 em 2 para cada uma, né? Ou 50%. 1 em 2 mais 1 em 2, que dá 1. Outro exemplo, na classificação de peças defeituosas ou peças boas. Então, a probabilidade de eu tirar defeituosa ou tirar peças boas vai depender da quantidade que eu tenho, né, da frequência. 3. Em relação a vacinas, crianças vacinadas ou não vacinadas? Então, se eu pegar um grupo de crianças e eu colocar vacinados ou não vacinados, eu posso achar a probabilidade de eu pegar 5 crianças e aí a probabilidade de que 2 sejam vacinadas, tá? Ou de probabilidade de que 3 não sejam vacinadas. No jogo de um dado, tá? Um exemplo, sair par ou sair ímpar.
ímpar, tá? Que é 50% para cada uma, né? 3 chances em 6 e 3 chances em 6 para cada uma. Mas tá dividido em duas, tá? Aí eu pergunto, probabilidade de sair par ou probabilidade de sair ímpar, tá? Testes com 4 alternativas. Então, o teste A, B, C e D, vamos supor que tá ali, e aí você coloca assertiva verdadeira, tá? Então, A, B. Então, a chance de eu errar, eu tenho 3 chances, né? Que 3 são erradas, 3 em 4. E a chance de acertar é 1 em 4. Mas eu dividi em duas, probabilidade de errar ou probabilidade de acertar, tá? E aí eu consigo encaixar na distribuição binomial. Então, vou apresentar para vocês a fórmula da distribuição binomial, tá bom? Então, a gente define que na binomial a gente só pode ter duas possibilidades, né? A que a gente chama de P, que a gente define, né? Que a gente chama, né, como sucesso, e o que a gente denomina como fracasso, tá bom? Então, vou pegar um exemplo, tá? Vamos supor que numa questão de 4 alternativas, A, B, C e D, tá? A probabilidade de eu acertar, não é? Uma chance em 4, ou 0,25. E a probabilidade de errar, eu tenho 3 chances em 4, ou 0,75, certo? Então, o que eu vou definir como sucesso? Tá? Eu vou definir como sucesso eu acertar. Eu vou definir como fracasso eu errar. Logo, se o P é o sucesso, que é acertar, o P, a probabilidade de acertar, é de 0,25, tá? Ou 25%. E a probabilidade de eu errar, que é o quê? 0,75 ou 75%, tá bom? O que tem que acontecer sempre para P e Q? Sempre tem que somar 1 ou somar 100%, porque são as duas únicas possibilidades que eu tenho, tá bom? E aí, o que eu vou ter aqui? Tá vendo P de x igual a K? Tá? O K vai ser o número, tá? Ou quantidade, vou colocar quantidade de sucessos pretendidos. Tá bom? Então, e o N, deixa eu colocar aqui, e esse N aqui é a quantidade de vezes que eu realizo o experimento. Então, vamos supor que eu tenho 10 questões, né, dessas aqui, ó. 10 questões que eu vou chutar A, B, C. Então, eu vou fazer esse experimento, para cada uma dessas questões eu tenho 25% de chance de acertar e 75% de chance de errar, tá? Mas eu vou fazer isso 10 vezes, então o N vai ser igual a 10 nesse caso, tá? E aí o K poderia ser a pergunta, se são 10 questões, né, o N igual a 10, qual a probabilidade de eu acertar 3 questões, tá? E aí o K igual a 3, tá bom? E aí que a denominação ali, o P de x igual a K, seria P de x igual a 3, que é a probabilidade de eu acertar 3 questões, tá? Lógico que se eu acerto 3, eu erro 7, né, das 10. Então, perguntar a probabilidade de eu acertar 3 é a mesma coisa, é a mesma probabilidade de eu errar 7, não é? Tá? Mas o que vem aqui no K? Tá? A quantidade de quem eu chamei de P, de quem eu chamei de sucesso, tá? Só para padronizar e a gente não ficar meio perdido, tá bom? E aí eu coloco o K aqui, o K aqui, aqui, o K aqui e o K aqui, tá bom? Então, nesse caso, se eu perguntasse, né? Então, e outra coisa, por exemplo, se eu perguntasse qual que é a probabilidade de eu acertar 4 questões? Então, é o P de x igual a 4, tá bom? Que é a mesma coisa
que eu errar 6 questões, a probabilidade de eu errar 6 das 10, tá bom? É a mesma coisa, só que quem eu vou chamar de K é quem eu defini como o P, tá? E aí tem o P e Q, o N e o K, e esse símbolo aqui, ó, de UNK é a mesma coisa que combinação de análise combinatória, tá? De N tomados KK, tá? Então, isso aqui eu posso trocar por combinação. E a calculadora tem o NCR, né? Por exemplo, se eu quiser combinação de 5, 3 a 3, né? Eu vou colocar na calculadora 5, depois o NCR e o 3 e o igual, tá? Que ela já vai me dar a combinação. Então, só resumindo de forma mais organizada, na distribuição binomial eu tenho o quê? O P, eu tenho que determinar o P, que é a probabilidade que a gente chama de sucesso. O Q logo vai ser fracasso, né? Se eu somar as duas, tem que dar sempre um 100%, ou seja, se o P for 0,8, o Q tem que ser 0,2, tá? Sempre somar 1 100%. O N, número de tentativas independentes, ou seja, a quantidade de vezes que eu realizo o experimento. Se eu vou jogar o dado, joguei 1, 2, 3. O K sempre se refere à quantidade de P que eu quero, tá? Que é o K aqui. E esse aqui, que é o número binomial, que é a mesma coisa que combinação de N em K. Para ficar mais claro, vamos fazer esse exercício aqui. Considere que um dado honesto de 6 faces é lançado 3 vezes. Qual a distribuição das probabilidades do número de vezes que ocorre a face 5 em 3 lançamentos de um dado? Tá? Posso encaixar na distribuição binomial porque eu tenho duas opções, ocorrer face 5 ou não ocorrer. Tá? Então, eu tenho que definir quem vai ser o meu P e quem vai ser o meu Q. Então, eu vou definir o P, sair a face 5. Tá? Sair a face 5. E aí, a probabilidade de sair a face 5 eu tenho uma chance em 6. Tá? Ou seja, o Q, né, que é não sair a face 5, não 5, eu tenho qualquer uma das 5 outras faces em 6, tá? Perceba que se eu somar as duas, né, vai dar 1, que é ou 100%, tá bom? Então, eu preciso primeiro definir quem vai ser o P e quem vai ser o Q, tá? E cada vez que eu jogo dado, tá, essa probabilidade não muda, né? Toda vez que eu jogo, a probabilidade de sair face 5 é 1 em 6, e a probabilidade de não sair a face 5 continua 5 em 6, tá? O meu dado é lançado 3 vezes, ou seja, eu realizo o experimento 3 vezes, e aí eu considero que o N igual a 3, tá bom? Então, o que ele quer saber? Ele quer a distribuição das probabilidades dos números que ocorrem a face 5 em 3 lançamentos. Como eu jogo 3 vezes, sair a face 5, ela pode sair nas 3 pode sair nenhuma vez, né? Pode sair uma vez, pode sair 2 faces 5, ou pode sair 3 vezes, né? Vou colocar 0 aqui. São todas essas opções. Como eu chamei de P, tá? Sair a face 5, então ele que vai mandar no meu P de x, ó. Então, é o P de x igual a 0, que é não sair nenhuma face 5, e aí significa que todas as outras 3, né, são não face 5, tá? Então, se sair uma face 5, significa que duas não são, tá? E aí eu tenho o P, deixa eu trocar a cor só. Daí eu vou ter o P de x igual a 1, sair uma face 5, tá? Eu tenho o P de x igual a 2, que é sair duas faces 5, ou seja, se eu vou jogar 3 vezes, uma não vai ser. Ou o P de x igual a 3, que é sair as 3 faces 5. Ou, nas 3 jogadas, sair o 5. Então, nenhuma vai de outra face, tá?
Então, na hora de perguntar, eu posso perguntar qual a probabilidade, se eu jogar o dado 3 vezes, de sair em duas faces 5, que é essa aqui. Que é a mesma coisa que eu perguntar, se eu lançar o dado 3 vezes, qual que é a probabilidade de só uma não ser a face 5? Tá? Então, é a mesma coisa. Mas quem define o meu x aqui, para até eu jogar na fórmula, é quem eu chamei de P, tá? Que a gente considera como sucesso, né? Ao pé da palavra. E o que a gente considera como fracasso, tá? O modo de dizer. E aí eu só substituo, porque aí vai ficar. Lembra da forma? Deixa eu colocar aqui embaixo. P de x igual a k, igual a n em k, p elevado a k vezes q elevado a n menos k, tá? Então, eu vou jogar ali, ó, o k é 0, né, para x igual a 0, e o n igual a 3, ó, que eu vou jogar o dado, vou realizar o experimento 3 vezes. Então, eu coloco 3 e 0, tá? Para uma vez, 3 e 1, para sair duas vezes, 3 e 2, e para sair 3 vezes, 3 e 3, tá bom? Aí, depois, é o P elevado a K. O meu P vale 1/6. Então, vezes 1/6 elevado a K, que nesse caso é 0, vezes 1/6 elevado a 1, vezes 1/6 elevado ao quadrado, e vezes 1/6 elevado ao cubo, tá? Vezes quem? O Q. Então, o Q é 5/6 elevado a n menos k. Então, 3 menos 0, que é 3, tá? Olha lá, 5/6, 5 é o Q, né? Vezes 5/6, elevado a 3 menos 1, que é 2, 3 menos 2, que é 1, 3 menos 3, que é 0, tá bom? Daí, né, obviamente, tá vendo aqui, ó, 3 mais 0, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 3 mais 0, 0, tá bom? E aí é só calcular o valor da probabilidade, tá bom? Só não esquecer que esse aqui, ó, o NK, tá? É combinação de N em K, tá? Aí na calculadora você coloca o valor do N, daí você clica no NCR e o K, tá bom? Daí eu tenho que aqui dá 0,5787 ou 57,87%. Aqui 0,3472, ou 34,72%. Aqui 0,0694, ou 6,94%. Aqui 0,0046, ou 0,46%. Então, aqui dá 1 e aqui dá 100%, tá bom? Na verdade, eu somei, deu 99,99%. Mas aí o problema é erro de aproximação, tá bom? Mas a gente considera que é 1 e 100%, porque se eu pegasse os valores exatos, né, que eu deixasse fracionário, por exemplo, ia dar exatamente 100% e exatamente 1, tá? Então, é essa distribuição de probabilidades. E aí, se eu quiser perguntar qual que é a probabilidade de eu lançar o dado 3 vezes e sair só uma face 5, ou a probabilidade de sair só duas faces que não sejam 5. É a mesma coisa de P de x igual a 1, que é de 34,72%. A probabilidade de jogar os três e nenhum ser a face 5, né? A probabilidade de x igual a 0 é de 57,87%. E aí, a distribuição de probabilidades, né, que é a soma de todas as possibilidades, tem que dar 1 ou 100%. Uma moeda não honesta, onde a probabilidade de sair cara é de 40%, é lançada 6 vezes. Encontre a probabilidade de ocorrer A, 4 coroas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu sempre, se for binomial,
Eu tenho que identificar quem vai ser o meu P e quem vai ser o meu Q, tá? Então, o P eu vou colocar como sair cara, logo P é de 40% ou 0,4. Assim, o Q vai ser sair coroa. E a probabilidade de Q, se P é 40, de Q é 60%, que tem que somar 100 ou 1, tá? Então, definir o P e o Q, quanto é que vale o N? Quantas vezes eu vou realizar esse experimento? Tá? Eu vou lançar a moeda, ó, 6 vezes. Então, joguei uma, olhei. Joguei outra, olhei. Então, o N igual a 6. E a probabilidade tanto de sair cara ou coroa, cada vez que eu jogo, ela não se altera, ela é fixa. Tá? Então, aí encaixa na binomial. Agora, na letra A, ele quer a probabilidade de eu jogar 6 vezes e de ocorrer 4 coroas. Tá? Então, se 4 são coroas, dá 6. Então, é a mesma coisa que saírem duas caras, não é? Mesma coisa na letra B. Se saíram 4 caras, significa que 2 foram coroas, certo? Se eu joguei 6 vezes. Mas o meu P, né, na formulinha aqui, ó, o meu K, né, ele se refere a quem? A quem eu chamei de P, quantidade de P, que no caso, caras, tá? Então, na letra A, o K igual a 2, se refere à quantidade de caras que eu obtive. Então, eu vou ter ali, ó, P de x igual a 2, que é igual N e K, no N é 6, vezes P elevado a K, o P é 0,4 elevado a 2, vezes o Q, que é 0,6, elevado a N menos K, que seria 6, menos 2, que é 4. E aí é só achar o valor. Aproximadamente 0,3110. Bom? Na letra B, qual a probabilidade, né, de ocorrerem 4 caras? Que é a mesma coisa que eu perguntar a probabilidade de saírem 2 coroas. Mas nesse caso, o meu K se refere à quantidade de caras que eu estou perguntando. Então, agora é o P de x igual a 4, tá? 4 caras. E a mesma coisa, 6 e 4, P, que é 0,4 elevado a quarta, vezes o Q, que é 0,6 elevado a 6 menos 4, que é 2. Tá? Deu aproximadamente 0,1382 ou 13,82%. Se eu quiser, né, fazer a distribuição de probabilidade, nesse caso, todas as possibilidades que eu tenho nas 6 jogadas, eu poderia colocar dessa forma aqui, tá? Vou colocar aqui coroas. Então, eu posso tirar nenhuma, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Se eu vou fazer 6 jogadas. Ou seja, se eu não vou tirar nenhuma coroa, então as 6 são caras, né? Se eu tirar uma coroa, 5 são caras. 4, 3, 2, 1 e 0, tá? Então, essas são todas as possibilidades, tá? Que eu tenho de jogar a moeda 6 vezes, tá bom? Aí, o que eu tenho? Então, se eu somar, né, eu vou descrever aqui, porque o meu K se refere à quantidade de caras, que foi quem eu chamei de P, né, e a probabilidade é de 0,4 e coroa 0,6. E meu N igual a 6, porque eu vou jogar 6 vezes, tá? Então, essa seria toda a distribuição de probabilidade, tá? Que daria, por exemplo, vou somar, né? P de 6 mais P de 5 mais P de 4 mais P de 3 mais P de 2 mais a probabilidade de sair uma cara mais a probabilidade de sair nenhuma cara. E tudo isso tem que ser igual a 1 ou 100%, né? Vou colocar em cima, ó.
o 100%, correto? Tá. Na letra C, ele pergunta assim, qual que é a probabilidade de ter pelo menos 2 coroas, tá? No lançamento. Então, se sair exatamente 2, tem pelo menos 2 coroas? Sim, tá? Se sair 3, tem pelo menos 2. Se sair 4, 5, 6, tem pelo menos 2. Então, a probabilidade seria a soma desses aqui, ó. Tá? Pelo menos 2 coroas. Então, ali, ó, no caso, a letra B, da letra C, né? A probabilidade seria de x menor, não maior não, menor ou igual a 4, não é? Porque vai de 4 até 0. Então, seria P de 4 mais P de 3, mais o P de 2, mais o P de 1, mais o P de 0, tá bom? Eu posso somar tudo isso aqui, ou posso fazer isso aqui, ó. Se eu somar tudo não é igual a 1, não é? Então, P de 4 mais P de 3 mais P de 2, P de 1, que é o 0, não é isso aqui? Não é igual a 1, posso passar para lá, ó, menos o P de 5, menos o P de 6. Não é a mesma coisa? Só que fica menor a minha conta, tá bom? E aí, eu tenho que vai ficar 1 menos o P de 5, que é 6 e 5, 0,4 a quinta, 0,6 elevado a 1, menos o P de 6, que é 6 em 6, vezes 0,4 a sexta, vezes 0,6 elevado a 0, que dá 0,95904, ou 95,904%, tá bom? A mesma coisa, né? É a letra D. No máximo 3 coroas, tá? No máximo 3 coroas, eu vou ter o quê? Pode ter 0, 1, 2. Se tiver 2, tem no máximo 3. Pode ter 3? Sim, também, né? Ó. Tem no máximo 3 coroas, tá? Se tiver 4 coroas, se eu perguntar, tem no máximo 3? Não, tem mais que 3, tá? Então, na letra D, não é, ó, seriam esses aqui, que em relação à quantidade de caras, porque o meu K se refere à quantidade de quem eu chamei de P, que é o meu sucesso, tá? Então, não é 0, 0, 1, 2, 3, que é de coroas, tá? 0 coroas significa 6 caras, 1 coroa significa 5 caras, né? Então, é a quantidade de caras. Então, aí, no caso, seria P de X menor ou igual a 3, tá? Que aí eu tenho P de X menor ou igual a 3, não, tipo, maior, né? Maior ou igual a 3. Então, P de 3 mais o P de 4, né? Ó, 3, 4, 5 e 6. Mais o P de 5 mais o P de 6, tá bom? Ou ainda, né? Pode ser, né? 1 menos, né? Porque, na verdade, ele quer a soma agora, ó, de 3 até... Opa! De 3 até o 6, né? Toda essa soma aqui, ó. Não é igual a 1, posso passar esses 3 para lá? Então, ficaria 1 menos P de 2, menos P de 1, menos o P de 0, que é a mesma coisa, tá? E aí, é só calcular. Eu vou ter 1 menos P de 2, que é 6 em 2... menos P de 1, que é 6 em 1, menos P de 0, que dá aproximadamente 0,45568 ou 45,568%. Então, pessoal, agora é a vez de
vocês fazerem, tá? Porque matemática a gente só aprende fazendo, tá? Então, vou deixar a questão 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10 e a gente corrige na próxima aula, tá bom?